Olá, Regina Araújo falando, tudo bem com você? Eu desejo que sim. Hoje é segunda-feira, dia 14 de outubro de 2019, agora são 9h48 da manhã. Eu vou fazer um vídeo agora, mas agora eu não vou operar. A pedido aí de muitas pessoas, tanto nos comentários dos vídeos como pedidos diretos no Telegram, eu vou fazer um vídeo mostrando o que eu olho, como é que eu preparo o meu gráfico antes de operar, tá? Então, eu estou aqui no mini índice. Qual é a primeira coisa que eu faço para analisar o gráfico, para traçar as regiões, suportes e resistências importantes, para verificar a tendência? Primeira coisa, diminua o zoom do gráfico. Para quê? Para você ter uma visão mais ampla do que já foi desenhado no gráfico. Se você olhar esse gráfico aqui, ó, o que você vai pensar? Você vai pensar que o mini índice está consolidado? Vamos diminuir o zoom do gráfico. Ó, quando você diminui o zoom do gráfico, você tem uma visão mais ampla do que o mercado já desenhou. Isso é importante para não te confundir, principalmente em relação à tendência, como eu acabei de mostrar. Então, eu já diminuí o zoom do gráfico. O que eu vou fazer agora? Tendência. Qual é a tendência? Como é que eu posso identificar a tendência? Se eu tiver um pouco mais de experiência, só de olhar para o gráfico, eu já sei que ele está numa tendência de alta. Isso no tempo gráfico de 5 minutos, tá? Eu, Regina Araújo, só importa a tendência para mim no tempo gráfico que eu estou operando. Eu não vou olhar a tendência no 30 minutos, no 15 minutos, no 1 hora, no 4 horas, no diário. Eu não vou olhar a tendência lá. Eu olho a tendência no tempo gráfico que eu estou operando. Eu opero sempre nos 5 minutos o mini índice aqui pelas corretoras do Brasil. Então, vamos supor que você ainda não tem essa malícia de, não sei qual é a tendência. Você pode usar uma média móvel para te ajudar a identificar a tendência, que essa é a função dela. Pode colocar aí uma média móvel simples ou exponencial de 20 ou 21 períodos que ela mostra para você a tendência. Ou você pode traçar uma LTA. Ó, linha de tendência de alta. Pronto. Ó, preço está respeitando essa linha, eu ainda estou numa tendência de alta. Quando é que o preço pode mudar essa tendência? Quando ele romper fundos, ó. Tem um fundinho aqui e eu tenho eu tenho outro, lasqueira. Eu tenho outro fundo aqui. Então, se o preço romper esse fundo, ele vem buscar esse fundo. Rompendo aqui, ele vem buscar fundos mais abaixo, tá? Então, quando romper a LTA aqui, rompendo o fundo cada vez mais baixo, a gente tem uma mudança de tendência. Por enquanto, a tendência principal é de alta. Beleza. Deixa eu tirar isso aqui para não confundir a gente. Então, eu já tracei uma linha de tendência. O que eu posso fazer também para me auxiliar em relação a marcações? Eu posso traçar canais. Se eu enxergar canais, eu posso traçar canais. Por exemplo, ó, aqui a gente tem um canalzinho de alta. Eu preciso de, no mínimo, 2 pontos para que eu possa fazer esticar essa linha de tendência e definir um canal, tá? Ó, aqui ele toca 2, 3 vezes, aqui mais 2 vezes, aqui eu peguei aqui porque eu peguei o pavio, e aqui com outro pavio, 2 pontos. É o mínimo aí para você ter uma linha de tendência. Beleza. Pronto. Tem um canalzinho identificado, uma linha de tendência de alta aqui, linha de tendência de alta inferior e linha de tendência de alta superior. Beleza.
O que eu mais faço, eu, Regina Araújo? Eu também marco regiões, suportes e resistências importantes no tempo gráfico de 1 hora e de 4 horas. Então, vamos lá. Ó. Eu vou colocar aqui ó, no tempo gráfico de 4 horas, que correspondem a 240 minutos. E vou procurar aqui as regiões de suportes e resistências mais importantes. Que regiões são essas? São regiões onde o preço mais tocou, mais segurou. Por onde eu começo? Eu começo marcando as regiões mais próximas do preço, ó. Eu tenho aqui, ó. Ignora o pavio, tá? Marca sempre no corpo da vela. Ó, eu tenho essa região aqui, ó. Aí eu faço o quê? Eu marco de vermelho. Para eu saber que é uma região importante lá no H4. Beleza, marquei ali. Onde mais eu tenho? Mais próximo do preço. Ó, eu tenho aqui. Aqui pode parecer bem pertinho, né? Mas quando a gente vai operar no tempo gráfico menor, a gente vê que fica bem espaçado, tá? Onde mais aqui? Aqui ele segura também, ó. Acaba revertendo o movimento nesse martelinho aqui atrás, ó. Aqui chegou próximo, não foi. Então, aqui também é uma região importante no H4. O que essas regiões mostram para mim? Mostram regiões de suportes e resistências fortes, onde o preço sente bastante dificuldade em passar. Aí, nessas regiões, você pode ter uma boa entrada ou uma saída aí das suas operações, tá? Aqui também segurou bem, ó. Pronto, no 4 horas eu já tenho regiões suficientes aqui. Agora eu vou para o tempo gráfico de 1 hora, 60 minutos, ó. Nos 60 minutos eu tenho... Aqui, ó, ignorando os pavios, colocando no corpo da vela. Aqui eu marco em amarelo, 60 minutos em amarelo, 4 horas, que são 240 minutos, em vermelho. Às vezes coincide da linha amarela estar bem próxima da linha vermelha, tá? Aí, quando acontece isso, eu deixo a linha vermelha, que é o H4, que é bem mais forte que o H1, né? Aqui também. Fica bem mais fácil para marcar essas regiões se você colocar no gráfico de linhas, tá? Deixa eu ver um pouco mais acima aqui, a gente tem essa regiãozinha aqui, ó. Corpo da vela aqui atrás, beleza, mais 1 hora, pronto, tá de bom tamanho. Pronto, marquei regiões de suportes e resistências importantes no H4, que é o tempo gráfico de 240 minutos. E no H1, que é os 60 minutos. Agora eu volto para o tempo gráfico que eu vou operar, que é nos 5 minutos. Pronto, ó. Regiões marcadas, devidamente marcadas. Temos o canal que eu já marquei aqui. E agora? Agora, você pode, nos 5 minutos, traçar
as regiões suportes e resistências menores, né, que são os pontos de referência importantes. Então, eu tenho aqui, ó, eu tenho esse topinho aqui, que é um topinho importante. Vou colocar 2, ó, tem um topinho importante aqui. E aqui eu tenho esse fundinho importante aqui, ó. Isso nos 5 minutos, tá? Pronto, ó. Então, eu tenho essa região aqui, eu tenho essa região aqui. E eu tenho mais esse topo aqui, ó. São 3 pontos de referências importantes que eu tenho aqui, ó. O que que eu vou esperar, o que que eu vou analisar agora, né? Eu vou analisar tudo que está acontecendo aqui dentro desse contexto que eu já analisei no gráfico. Deixa eu aumentar o zoom um pouco. Eu vou olhar tudo que está acontecendo aqui. Tudo devidamente marcado. E agora? O que que eu faço? Onde eu compro e onde eu vendo? Esse é o X da questão, né? Onde eu compro e onde eu vendo. Bom, os melhores suportes são em topos rompidos, linhas de tendência de alta, extremidades de canais, ó, como aqui, por exemplo, ó. Aqui é uma extremidade inferior, região de compra, e aqui uma extremidade superior, região de venda. Falei do suporte, né? E as melhores resistências são em fundos rompidos, linhas de tendência de baixa, né? Extremidades de canais, e linha superior. Superior desses canais, por exemplo, aqui, linha superior, venda. Linha inferior, a gente pensa em comprar. Depois de tudo isso marcado aqui, ó, o que você precisa analisar olhando para o gráfico? Primeiro, qual é a tendência? Identifique a tendência. Bom, a tendência é de alta. O preço rompeu máxima anterior? Rompeu aqui, ó, essa máxima aqui, ó. Vamos colocar essa reguinha aqui, ó. Preço rompeu essa máxima anterior aqui, ó. O que eu tenho que esperar o preço fazer aqui para eu pensar em comprar? Eu tenho que esperar o preço fazer exatamente isso que ele está fazendo aqui, ó. Testando suporte anterior, que é o topo que já foi rompido. Tá testando. Quando ele chega nessa região aqui, o que eu tenho que observar? Eu tenho que observar se ele vai me deixar um candle de reversão, um candle gatilho. Eu só vou pensar em comprar aqui, ó, se ele deixar nessa região um candle gatilho. Vamos recapitular. Fiz as devidas marcações. Vou olhar para o gráfico e vou verificar o quê? Qual é a tendência? A gente já sabe que a tendência é de alta. O preço rompeu o topo, rompeu máxima anterior, rompeu, ó. Ele abriu com um gapzinho de baixa, voltou, deixou essa máxima aqui, então esse é um topo de referência que eu tenho. Ele rompeu. O que eu preciso esperar agora? O preço segurar nessa região, ó. Aqui eu não tenho topo, então eu já posso deixar essa linha aqui para ver se ela vai atuar como suporte. Se o preço segurar aqui nessa região, eu vou pensar em fazer uma compra. Eu só preciso de mais uma confirmação, que é o candle gatilho, candle de reversão. Ó, olha o que o preço fez, ó. Ó, subiu aqui. Ai, que saco isso aqui, né? Subiu aqui. Isso daqui é lá nos objetos, ó. Deixa eu
configurar aqui. Novos objetos. Vou colocar a linha 2. Aplicar. Ok. Pronto. Olha o que o preço fez aqui, ó. Veio aqui. Fez uma perninha de correção, ó. Fez uma perninha de correção. Rompeu aqui, ó. Rompeu aqui, bem curtinho, mas rompeu. E o que eu tenho que esperar ele fazer agora? Tenho que esperar ele segurar aqui e me dar um candle de reversão, um gatilho, para eu entrar, ó. Eu vou projetar esse movimento de impulsão aqui, ó. Ó, impulsão, retração, impulsão, retração. Então, eu vou projetar esse movimento aqui, ó, lá para cima, ó. E aí, a minha entrada seria exatamente aqui, ó, no rompimento. Eu não vou operar agora, tá, ó. No rompimento do spinning top seria a entrada. Ó. Vou colocar verde aqui para você saber que é uma entrada. Aqui seria a entrada. E a saída seria na projeção desse impulso aqui, ó. Que daria onde, ó? Mais ou menos aqui, ó. E se eu olhar para o livro de ofertas vertical, ó, eu vejo que aqui, na região do 103.850, tem bastante intenção de venda. Então, o preço pode vir até essa região. Faz uma outra perninha aqui de correção e depois pode tentar dar continuidade ao movimento de subida. E o meu stop ficaria onde? O stop, ó, abaixo da mínima anterior, ó. Stop aqui. Deixa eu colocar vermelho para você saber que é um stop. Isso é bom fazer no TradingView, né? Que a gente tem aquela ferramenta de projeção de compra que dá o alvo, dá tudo bonitinho. Então, essa conjectura, essa simulação é pensando num cenário de compra depois de fazer toda a análise do gráfico. Para venda é a mesma coisa, né? Para venda é a mesma coisa, só muda o cenário, é como se você colocasse o gráfico de ponta cabeça. Agora são 10h07, já teve a abertura do mercado à vista, que parece que não impactou muito aí na movimentação do gráfico. Aqui eu corro o risco de ser estopada? Sim, por quê? Porque a abertura do mercado à vista, o preço faz o quê? Estica para cima e estica para baixo. Então, ele pode vir testar a mínima do spinning top para depois continuar subindo. Mas, eu preciso ter o meu stop limitado, gerenciado. Então, se ele romper a mínima aqui, ó, seríamos estopados aqui, ó. Seríamos estopados nessa região. Exatamente por quê? Por conta da volatilidade da abertura do mercado à vista. Agora, se eu tivesse sido mais ousada e tivesse colocado o stop nessa mínima aqui, ó, não seria estopada. Mas seria um stop bem salgado, né, ó? Entrada ali, ó. Seria um stop de 212 pontos. Como eu poderia ter evitado de tomar esse stop aqui? Dessas duas maneiras.
ou trazendo o meu stop para a última mínima aqui, ó, que é nessa região, ou esperando passar a volatilidade da abertura do mercado à vista, tá? Por quê? Porque tem muita volatilidade nesse horário. Ó, olha o que aconteceu aqui. Ele estopou, né? Porque o stop estava bem justinho aqui, deixou um spinning top e agora ele está rompendo o spinning top, ó. E agora ele vai fazer o que eu analisei antes, né? Só que eu fui estopada aqui por conta da volatilidade da abertura do mercado à vista. Porém, a análise estava correta, eu só coloquei o stop curto. Se eu tivesse colocado o stop aqui, aceitado um stop um pouco maior, não teria tomado stop e o preço vai lá fazer exatamente o que eu analisei. Ou seja, ele segurou na região de suporte, que foi o topo rompido, e aí com a projeção desse impulso aqui, ele pode vir tocar essa região aqui, ó. Então, a entrada seria aqui. Daria o quê? 168 pontos? Não, vamos colocar ali em cima. 190 pontos. Por isso que eu falo, tem que observar qual é o horário que você está entrando no mercado, em que você quer executar uma operação, para você não passar por isso aqui, ó. Tomou o stop, porque o stop estava bem curtinho. E o preço vai lá, ó, fazer exatamente o que foi analisado. Um minuto para fechar essa vela. Muita indecisão nessa região, né, ó. Olha quantos spinning tops ele está deixando nessa região. Muita indecisão. Quando você pensar num candle de reversão, dê preferência para, por exemplo, aqui a gente está na tendência de alta, para martelo, engolfo de alta, harami de alta, porque os spinning tops, ao mesmo tempo que eles são candles de reversão, eles também são candles de indecisão. Dê preferência para martelo, harami de alta, que também é chamado de mulher grávida de alta, engolfo de alta. Esses são os gatilhos mais seguros em regiões de suporte. Ó, mais uma vez deixou um spinning top aqui, mas o importante é que ele está deixando fundos cada vez mais altos. Então, enquanto ele estiver deixando fundo mais alto, beleza, estamos favoráveis, ó. 10h30 tem a abertura da Dow Jones, que pode não, né? Que sempre dá uma boa movimentada no gráfico. O preço continua segurando na LTA, né? Tá acima da LTA, linha de tendência de alta. Aqui eu tenho uma região importante marcada lá no tempo gráfico de 4 horas, que também é um suporte importante. Então, vamos continuar acreditando na subida. Se você está com 2 contratos, o que você pode fazer? Desfaz de um contrato aqui.
Ó, desfaz de um contrato aqui e pode carregar o outro para essa região aqui, ó. Daqui, aqui dá 180 pontos e daqui, aqui 230. Quando a gente faz parcial, dá alteração no valor total aí das saídas, né? Quando eu saio aqui fazendo uma parcial, a entrada que eu fiz aqui já não vale mais, a minha entrada passa a ser aqui, ó, onde eu vendi um contrato até o próximo alvo. Então, ó, na primeira saída, 180 pontos vezes 0,20, que é o valor referente a um contrato, dariam R$36. Mais 230 pontos vezes 0,20, 46 mais 36, seriam aí R$82, certo? E se eu saísse com os dois contratos lá em cima, 230 mais 180, né? 410 vezes 0,40 dariam R$164. Tá vendo como dá alteração quando você faz parciais? Mas por que é importante você, iniciante, executar as parciais? Para você já colocar algum dinheiro no bolso e ir treinando essa coisa de alongar seu trade, de segurar a posição, de aproveitar a movimentação, surfar a movimentação, né? Agora, se você já está num outro nível, que você se sente seguro para ver o preço impulsionando a seu favor, retraindo contra, onde você fica positivo, fica negativo, mas você tem crença na sua leitura, no seu método operacional, e você tem certeza que o preço vai tocar lá no seu alvo final, você carrega a sua mão toda até o alvo final, tá? Porque dá bastante diferença. Ó, teria dado a primeira saída aqui com 1, ou se você não se sente confortável, você pode sair com os 2 aqui, ou segurar e deixar o preço andar aí um pouco mais a seu favor. O que o preço pode fazer aqui agora? Ó? Ele pode segurar aqui e vir testar aqui para depois subir, ou a partir dessa vela, ou dar continuidade nessa vela e ir lá testar essa região aqui, ó. Por quê? Nessa vela ele pode fazer isso, porque agora é a abertura da Dow Jones, ó. Na Dow Jones, o que acontece? O preço, ele dá uma boa esticada a favor do movimento que ele tá. Então, ele tá subindo aqui, pode ser que ele bata lá no alvo final, ou ele só deu uma esticadinha e depois comece a descer, porque ele faz aquele movimento do elástico, né, ó. Aí você tem que manejar seu trade da melhor maneira possível. Não se sente confortável, com medo, achando que ele não vai lá.
Vai protegendo sua operação, ó. Posso tirar. Opa, não era isso. Aqui, ó. O stop que estava aqui embaixo, ó. Posso colocar na mínima dele, ó. Que é próximo da minha primeira saída. Ou posso largar todos os meus contratos aqui. Tenho que ir manejando da melhor maneira possível. Ah, tá encebando, não vai lá no alvo? Zera no dedo, faz o que é melhor para você, tá? O trade é seu, você maneja da maneira que você quiser. O que eu mostro aqui são... O que eu faço nas minhas operações são as minhas conjecturas, as probabilidades que eu analiso. Às vezes eu saio do trade, às vezes eu carrego mais um pouco. Isso aí vai de manejo de cada um, né? Cada um sabe onde é que seu calo dói. Então, é opcional aí a maneira que você vai conduzir seu trade. Ó, aqui ele tá tocando no 104.000, ó. Ele tá com dificuldade em passar por aqui. O que você pode fazer? Trava, ó. Trava seu stop aqui, ó. Um pouquinho acima do 104.000. Ó, 940. Ó, 104.015. Vamos ver se ele vai lá. Que região importante no H1. Ó. Vai subindo, ó. Você sabe que ele tem dificuldade em passar pelos 104.000, ó. Trava no 104.000 seu stop, ó. Travou. Foi lá, foi. Não foi, voltou aqui, você já tá no lucro. Porque 104.000 é número redondo. Funciona como um imã para o preço, ó. Então, ele já rompeu 104.000, daí ele pode só deixar uma sombrinha aqui, ó, que ele está fazendo agora, e continuar descendo. Ou arrebentar lá para cima, né? Ó, pronto, teria dado alvo, ó, tá vendo? Teria dado alvo. Aqui, foi bom ter feito essa entrada aqui, tomando como base para a entrada o spinning top, porque eu sempre falo nos meus vídeos que spinning top é vela de reversão, mas também é vela de indecisão. O mais adequado é evitar tomar como gatilho de entrada os spinning tops, tá? Pelo menos eu faço assim. Ou se eu entro no spinning top, o meu stop é um pouco mais largo. Eu também fico de olho no horário aqui nessa entrada. Foi bem na abertura do mercado à vista, então era natural que ele fizesse esse movimento de esticar para cima e esticar para baixo. O meu stop estava muito curtinho aqui, ó, tomei, mas no fim das contas, a análise estava correta. Estava correta. Ah, nunca posso entrar no spinning top? Pode entrar no spinning top, mas fique atento onde você vai colocar o seu stop loss, tá? E atento ao horário também, por conta dessa esticada que o preço faz, esse efeito elástico na abertura do mercado à vista e na abertura da Dow Jones, ok? Então fica aí esse vídeo para você ter uma noção de como começar, o que você precisa olhar antes de começar a fazer suas operações, as conjecturas, simular probabilidades, de que maneira você pode fazer isso, ok? Então, eu espero que esse vídeo seja útil para você. Se você não é inscrito ou inscrita do canal, inscreva-se e ajude o canal a crescer. E para você que já é inscrito, se o vídeo foi útil, dê um like, comente e compartilhe. E até o próximo vídeo.